pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granvia Medicina e hoje nós vamos resolver uma questãozinha que caiu no vestibular da Pequeno Príncipe agora de inverno de 2023. É uma questão bem interessante que envolve progressão aritmética e progressão geométrica, uma parte bem interessante da matemática. Então vamos lá. A questão começa com um enunciado que diz o seguinte: grandes estudiosos, pesquisadores e cientistas, ao longo do tempo, utilizavam os recursos disponíveis em suas épocas para produzir matemática e registrar indícios dessas produções. Era comum, por exemplo, em meados do século XIX, estudiosos de matemática trocarem cartas e enigmas matemáticos, por escrito, com seus interlocutores. Em uma carta descoberta e traduzida por historiadores, obteve-se a informação do cálculo de uma progressão que tinha como termo inicial, o número 16, e como último termo, o número 4096. Certo? São informações bem importantes para a nossa questão. E diz o seguinte: na tentativa de descobrir de qual problema exatamente se tratava esse registro, os historiadores iniciaram um estudo sobre progressões com levantamento de algumas hipóteses. Aí ele coloca 4 hipóteses e vê quais hipóteses estão certas ou erradas. É isso que a questão quer. Tá, então vamos revisar antes PA e PG. PA, que é a nossa progressão aritmética, e eu vou usar o meu post para explicar um pouquinho. Então, progressão aritmética, uma sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos é a mesma. Ou seja, eu vou pegar uma razão, que vai ser um número, que eu vou somar cada vez. Tipo, eu tenho 2, eu vou somar mais 3, vai dar 5. 5 eu vou somar 3, vai dar 8. E assim por diante. E o termo geral é o termo que eu quero, que é igual ao primeiro termo, mais a ordem desse termo, menos 1, que multiplica pela nossa razão. Tá, o nosso termo geral da PA a gente já descobriu, em que AN é o termo da enésima posição, que é a posição que eu quero, A1 é o primeiro termo, N é a posição do termo e R é a razão. Tá aqui. Certo, então vamos pegar agora. Eu tenho o último termo, que é o AN, que é 4096. Eu tenho um termo inicial, que é 16. Então vou colocar na fórmula. Então, 4096, que é o termo que eu tenho. O primeiro termo, 16. Só que eu não tenho a posição e eu também não tenho a razão. Certo? Vou passar esse 16 para o outro lado, subtraindo. E vou achar que 4080 é igual a n menos 1, que multiplica por r. Tá, eu não consigo avançar em mais nada por enquanto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou testar essas hipóteses. Vamos ver se elas estão certas ou se estão erradas. Hipótese 1. Ele diz que uma PA de razão 5 possuiria 817 termos. Vamos ver. Então, 4080, essa fórmula eu já tinha. Então, eu vou colocar, ao invés do R aqui, eu vou colocar o que ele já trouxe, razão 5. Então, 4080 é igual a n menos 1, tudo isso multiplicado por 5. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a distributiva. Então, vai ficar 4080 é igual a 5n menos 5. Eu vou passar esse menos 5 para o outro lado, vai ficar mais 5, igual a 5n. Somando, 4085 igual a 5n, vamos achar o n igual a 817. Então, 817 é o número de termos dessa PA. Certo? Então, a alternativa 1 está correta. 2. Uma PA de razão 7 é uma possibilidade para esse enigma. Tá, então vamos ver. Vamos utilizar essa mesma formulazinha aqui que a gente chegou. Só que agora a gente vai usar uma razão 7. Então, lá, 4080 igual a n menos 1, que multiplica por 7, tudo. E a gente faz a distributiva. 4080 igual a 7n menos 7. Passo 7 para cá, vai ficar 4080 mais 7 igual a 7n. 4087 é igual a 7n. Vamos passar esse 7 dividindo. A gente vai encontrar que o n é igual a 583,8571. Opa, a gente não pode ter uma posição sendo um número irracional. A gente tem que ter uma razão como um número inteiro. Então, essa possibilidade encontra-se incorreta. Tá, agora vamos ver a progressão geométrica. A progressão geométrica é uma sequência em que um número é multiplicado por uma razão. E que estabelece uma sequência. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho 2 e o próximo termo vai ser 4. O que aconteceu? Eu multipliquei por 2. Do 4 para o 8, eu vou multiplicar por 2 também. Então, a gente tem o nosso Q, que é a nossa razão, igual a 2, na nossa progressão geométrica.
que vai multiplicar por 2 a cada vez. Então, o termo geral de uma PG, então, vai ser AN, que é o termo que eu quero, que é igual ao primeiro termo, vezes a razão, elevado à posição menos 1. E a soma vai ser SN, soma, é igual ao primeiro termo que multiplica a razão elevada ao número de termos, menos 1, divididos pela razão menos 1. Tá, vamos ver agora nossa terceira hipótese. Então, nossa terceira hipótese diz que se uma PG for de razão 2, a soma de todos os termos é 8.192? Será? Então, ó, a gente sabe que o último termo é 4.096, a gente sabe que o primeiro termo é 16, que multiplicado por razão 2 elevado a posição que eu não sei, menos 1. O que eu vou fazer? 4.096, eu passei esse 16 dividindo, e a gente vai encontrar que 256 é igual a 2 elevado a n menos 1. A gente sabe que o 256 é igual a 2 elevado à oitava. Tá, a gente tem a mesma base dos dois lados. Então, o que a gente pode fazer? Igualar os expoentes. 8 igual a n menos 1. Se eu passo esse menos 1 para o lado esquerdo, eu vou ficar 8 mais 1 é igual a n. 9 é igual a n. Tá, então a gente achou uma parte por enquanto, que o número de termos é 9 dessa sequência. Agora eu vou jogar na fórmula da soma, que eu já tenho 9, e eu vou colocar lá. Então, Sn igual, primeiro termo 16, o que ele deu na questão que é 2, n, que é o número de elementos eu tenho, que é 9, menos 1, divididos por razão 2 menos 1, soma é igual a 16, que aqui 2 menos 1 é 1, então não precisa nem colocar. Então a soma é essa daqui. Vamos resolver então a soma. Soma é igual a 16, que multiplica 512, que é o equivalente a 2 elevado a 9, menos 1. Que a gente vai achar que soma é igual a 16 vezes 511. A soma é 8.176, que não é o que fala na terceira hipótese. Então, incorreto, porque na hipótese ele falava que era 8.192 e não 8.176. Vamos para a quarta hipótese. A quarta hipótese diz que se for uma PG de razão 4, o problema a sequência tem 5 termos. Vamos ver então. O último termo é 4.096, do enunciado, é igual a 16 vezes 4, que é a nossa razão dessa vez, elevado a n menos 1. Certo, vou passar o 16 novamente para o lado esquerdo, que vai dividindo. É igual a 4 elevado a n menos 1. Resultado, 256 é igual a 4 elevado a n menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu sei que 256 é igual a 2 elevado à oitava. E eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado à oitava é igual a 2 elevado ao quadrado. Esse quadrado vai multiplicar o n menos 1. Então, vai ficar, como a gente tem a mesma base, a gente pode igualar os expoentes. Então, 8 é igual a 2n, porque a gente fez a distributiva, menos 2. Vou passar esse menos 2 para o lado esquerdo, vai ficar 8 mais 2 é igual a 2n. 10, que deu aqui, divididos por 2 é igual a n. Portanto, 5 é igual a n, que é o número de termos que fala na hipótese 4. Dessa forma, as afirmações 1 e 4 estão corretas. Portanto, a alternativa letra B. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da questão, bem como da explicação. Deixem um like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Uma questão bem dificinha, não acharam?